Vamos lá, pessoal, dando continuidade aos nossos trabalhos, né? O tema que segue agora é o poder constituinte derivado, ou de segundo grau, ou secundário. Tá? O poder constituinte derivado, ele é o poder de modificar a Constituição. Tá? Enquanto o poder constituinte ele era o poder de criar do zero o texto constitucional, criar uma Constituição nova, o poder constituinte derivado ele é o poder de modificar o texto da Constituição, certo? E também, dentro do poder derivado, nós temos o chamado poder constituinte derivado decorrente, que é o poder que o Estado-membro tem de criar a sua própria Constituição, certo? Nós vamos falar desses dois poderes agora. Como o poder constituinte derivado ele, ele tem o seu fundamento de validade no próprio texto constitucional, a gente diz que a natureza jurídica desse poder constituinte é um poder que está no campo do direito, é um poder jurídico. Tá? Isso porque ele não é um poder constituinte propriamente dito, ele é um poder constituído. Certo? O poder constituinte mesmo, na essência da palavra, é só o originário. O poder constituinte derivado, ele recebe esse poder do texto constitucional, quer dizer, o poder constituinte originário atribui a alguém essa tarefa de criar, de modificar o texto constitucional. No caso, quem vai fazer isso é o Congresso Nacional, certo? E aí, por conta disso, por ser um poder jurídico, ele vai sofrer uma série de limitações impostas pelo próprio direito. Como características deste poder, nós podemos dizer que ele é um poder subordinado, porque ele está sujeito às diretrizes estabelecidas na Constituição da República, certo? Ou, se a gente for colocar a Constituição Federal, alguns preferem usar essa expressão. Ele é um poder condicionado, enquanto o poder constituinte originário ele era incondicionado, esse aqui é condicionado porque o próprio texto constitucional estabelece um procedimento para que a Constituição seja alterada, certo? Então, quando a gente fala em condicionamento, a gente está se referindo a procedimento. Ele é chamado de secundário porque ele não é o primário. O primário é o poder constituinte originário. Esse aqui é secundário porque ele não é um poder político, mas é um poder jurídico. Quer dizer, o seu poder decorre do próprio texto constitucional e ele é limitado porque, embora ele possa modificar a Constituição, ele não pode modificar qualquer coisa do texto constitucional. Então, há limites para isso que nós vamos falar depois. Bem, nós temos duas espécies, então, de poder constituinte derivado. Nós temos o poder constituinte derivado reformador, que é exatamente esse poder de alterar o texto constitucional, certo? Nós vamos ver as emendas constitucionais, né, são uma forma de alterar o texto constitucional. A Constituição estabeleceu duas formas de alteração formal do texto constitucional. Nós temos a emenda constitucional, que a gente escuta muito falar aí das PECs, proposta de emenda constitucional, e nós temos também a revisão constitucional. A revisão constitucional ela não é usada mais hoje, tá? Mas ela está prevista no texto constitucional lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no chamado ADCT. O ato das disposições constitucionais transitórias estabeleceu lá no artigo 3º que seria feito, após um determinado tempo, uma revisão constitucional. Tá? Essa revisão constitucional ela foi programada após o plebiscito que foi feito, em que a sociedade teve que escolher se o Brasil ia permanecer como uma república ou se voltaria à monarquia. Percebam que isso foi ventilado em um passado próximo, né? No Constituinte de 88 havia essa possibilidade. E, logicamente, não seria absolutismo, né? Seria uma monarquia constitucional. E se nós continuássemos como república, se o Brasil continuaria como um presidencialismo
ou se transformaria num parlamentarismo. Por isso, a revisão constitucional estava prevista, porque toda aposta do Congresso, do Constituinte, da Assembleia Constituinte, era que a sociedade ia adotar, ia preferir o parlamentarismo. Havia um movimento forte disso no Brasil, só que não deu certo, por uma série de razões, né? E aí ficou aquela revisão constitucional. O que o pessoal fez? O Congresso Nacional aproveitou essa previsão de revisão constitucional, que nem precisaria, e saiu alterando a Constituição usando é, é, essa previsão de revisão constitucional. Mas está lá essa previsão. A outra possibilidade de alteração do texto constitucional, que a gente usa até hoje, é a emenda constitucional. A emenda constitucional aparece no artigo 60, que lá vai dizer como ocorre o procedimento e quais são os limites para as emendas constitucionais. Lá vai dizer que para eu aprovar uma proposta de emenda constitucional, eu preciso de fazer duas votações na Câmara e depois duas votações no Senado, com um quórum qualificado de 3/5. 3/5 é muita coisa, significa 60% dos votos do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Então, teoricamente, é difícil a gente ter uma alteração do texto constitucional. Tá? É incrível se pensar isso, a quantidade de emendas constitucionais que nós temos em 30 anos, né? Mas ah, é difícil conseguir uma alteração do texto constitucional. Se o Congresso Nacional fosse mais zeloso com a Constituição, nós teríamos menos emendas, né? Mas nós já passamos das 100 emendas, certo? Se a gente contar com as emendas de revisão, lá se vão aí 110 emendas constitucionais, certo? Bom, esse poder constituinte, reformador, como nós já falamos, ele tem natureza jurídica de poder jurídico, ele está dentro da seara do direito, porque o próprio direito estabelece limitações, e o agente veiculador, o agente que executa esse poder constituinte derivado, é ah, é o Congresso Nacional, certo? Bom, existem limitações para fazer uma alteração na PEC? Existem. As primeiras são as chamadas limitações temporais. O que significa isso? Às vezes, alguma Constituição ela pode estabelecer um prazo para que as emendas sejam alteradas, para que as Constituições sejam alteradas. Tá? E dentro daquele período anterior, o texto não pode ser alterado. Então, há um limite temporal para alterar. Ou a Constituição só pode ser alterada de tempos em tempos. Então, dentro daquele período, a Constituição fica inalterável. E aí a gente tem um limite temporal. A outra, isso nós não temos no nosso texto constitucional hoje. Tá? Nós só temos as chamadas limitações circunstanciais. Isso significa que o texto constitucional ele não pode ser alterado dentro de determinadas circunstâncias. Algumas circunstâncias impedem que o texto constitucional seja alterado. Que circunstâncias são essas? Intervenção federal, são aquelas circunstâncias que fazem com que a esfera política do país ela não esteja na sua normalidade. Quais são essas situações? Intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. São situações em que há uma instabilidade política e o Constituinte achou por bem não se alterar o texto constitucional. Imagina que numa situação dessa, ou de intervenção federal, ou de estado de sítio, ou estado de defesa, a, o, a União ela fica com muitos poderes. O presidente da República, em um estado de exceção desse, ele fica com muitos poderes nas mãos. Né? No estado de sítio, estado de defesa, algumas garantias, alguns direitos fundamentais são suspensos. E aí, dar poder ao Congresso Nacional para alterar o texto constitucional dentro desse período é temerário. Por quê? Porque isso fragilizaria a democracia. Então, o Constituinte achou por bem que dentro dessas circunstâncias não se pode alterar o texto constitucional, certo? Essas são limitações circunstanciais. Agora, nós temos também limitações temporais, que são as chamadas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas vocês já ouviram falar,
Essas cláusulas pétreas são assuntos que ou não podem ser tratados, ou, se forem tratados, têm que ser tratados com cuidado pelo Constituinte reformador, certo? Se a gente pegar o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, lá vai dizer que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado. Então, o Estado brasileiro é uma federação. Eu posso modificar o sistema federativo? Posso. É possível que isso aconteça. Tá? Mas eu não posso tornar o Brasil um país unitário. Certo? Forma de Estado não pode virar unitária, tem que continuar como federação. A outra coisa, eu não posso extinguir o voto direto, secreto, universal e periódico. Certo? Eu não posso extinguir a separação de poderes. Eu posso modificar o sistema de separação de poderes? Posso. Isso é possível. Direitos e garantias individuais. Eu não posso extinguir direitos, mas eu posso modificar direitos, eu posso acrescentar direitos. A emenda 45, por exemplo, ela incluiu o, o direito à celeridade do processo. Artigo 5º, inciso 78, tinha no texto original. Depois foi feita uma emenda à Constituição que inseriu lá no artigo 6º o direito à alimentação como um direito fundamental, o direito à moradia também. Isso não estava no artigo 6º na sua redação original e foi incluído. E tem aí um outro direito fundamental que estão querendo inserir no texto constitucional agora em uma das PECs que está tramitando no Congresso. Certo? Vamos lá. E nós temos também os chamados limites procedimentais. A própria Constituição estabelece de que forma o texto constitucional vai ser alterado. Então, aquele rito de que nós teremos 2 turnos em cada casa do Congresso para deliberar em 3/5 dos votos, isso, na verdade, é um limite temporal para que um limite procedimental para que a Constituição seja alterada.